Santos, o ministro Fernando Haddad fala agora com a imprensa em frente ao Ministério da Fazenda. Vamos acompanhar um trecho do que diz o ministro da Fazenda nesse momento. Para atender absolutamente todos os beneficiários do programa. Não tem ninguém que vai ficar de fora. Bom, e sobre esse projeto que foi apresentado pelo senador Renan junto com o parecer dele da isenção do imposto de renda, que é basicamente o que tinha na MP 303, taxação de bets, fintechs... Eu tive uma reunião com o senador Renan, isso foi uma decisão do mandato do senador, que entendia que, depois da audiência pública que nós tivemos com ele lá no Senado, ele entendia como correta a orientação do governo em relação a bets, bancos e bilionários, e achou por bem, né, reapresentar para a CAI, uma vez que não tinha passado pelo Senado, essa propositura. Agora eu vou conversar com os senadores hoje, tanto com o presidente quanto com o relator, para saber como é que eles pretendem encaminhar. O senhor acredita que passa hoje? Porque eu não sei, porque eu não conversei com o presidente Davi ainda. Eu vou conversar com ele. Como teve o episódio da Câmara, nós temos que encontrar um caminho. Mas, enfim, ali é mais uma questão de justiça tributária do que propriamente de resultado fiscal. Porque realmente está desbalanceada a tributação desses super ricos, vamos dizer assim. Ministro, hoje o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai divulgar a taxa básica de juros. A expectativa é sem maiores novidades, mantendo aí em 15% ao ano. Qual é a sua avaliação com relação, mais uma vez, a essa taxa? Deixa eu te falar. Poderia mudar esse quadro econômico? As pessoas conhecem a minha opinião sobre isso e, às vezes, ao contrário do resto do mundo, onde esse tipo de debate é feito com muita tranquilidade, aqui no Brasil, o debate não é bem recebido, né? Como se fosse um tabu conversar sobre economia. E, na minha opinião, ontem mesmo já me manifestei sobre isso. Acho que o Banco Central tem o mandato dele, eu respeito institucionalmente os diretores, né? E vamos ver como é que as coisas acontecem, né? Mas a minha opinião, eu me sinto no direito e até na obrigação de emitir, né? Sempre lembrando que, do ponto de vista institucional, o respeito, tanto de um lado como do outro, é normal, tá bem? Tudo bem. Em relação à MP do Seguro Defesa, o que o governo vai fazer para evitar que ela caduque, como aconteceu com a MP 303? Olha, na verdade, ela, no caso, não sendo matéria tributária, essa MP nem passou por aqui, só para te deixar claro isso, tá? É uma MP de reorganização de um programa social. Mas em se tratando disso, se ela caducar o ano que vem, e se isso acontecer o ano que vem, o governo está autorizado a editar a mesma medida provisória. Não tem nenhum obstáculo a uma reedição. Mas eu acredito que a formulação que foi feita vai ser bem recebida pelo Congresso. Esse trecho do Seguro Defesa já tinha sido tirado daquele projeto que foi relatado pelo Juscelino Filho. O que o senhor avalia que vai ser diferente agora? Teve muitas mudanças em relação ao que estava no projeto? Teve mudanças, sobretudo na questão da governança do programa, que é quem que vai organizar o cadastro do programa, entendeu? Mas isso era bom falar com as outras pastas que formularam essa proposta. Ministro, eu tomei conhecimento dela ontem, em virtude de uma necessidade de reorganização do programa. Mas tem uma estimativa de algum corte de gasto efetivo com essa medida, ministro? A questão não é de corte, a questão é de ordenação da evolução da despesa. Eu quis dizer redução do crescimento. Exatamente. Você controla o crescimento forçando a uma melhoria do cadastramento do programa. Isso é o objetivo desde o começo. Nessa semana, o Congresso aprovou medidas que aumentam despesas. No caso do Ministério da Defesa, sei que vai ficar uma parte fora do arcabouço fiscal. E também, ontem à noite, aumento de salários para o Poder Judiciário. Isso vai impactar nas contas? Olha, eu não trato da questão do Judiciário aqui, porque eles têm um orçamento próprio que segue a lógica do arcabouço fiscal. E eu acredito que não tenha havido, da parte do Congresso, a excepcionalização
dessa regra, entendeu? Que vale para o judiciário também. Em relação à LDO, tem alguma novidade? Porque o senador Efraim está dizendo que depende do governo. Queria saber qual é a análise. Não, depende do Congresso. Nós estamos esperando votar o que falta votar, que é aquele, o corte linear que foi proposto pelo Congresso para o presidente da República. Eu quero enfatizar isso, né? Aquele corte linear de gasto tributário foi proposto pelos dois presidentes na mesa do presidente da República, então está dependendo disso. Mas eu não vejo no horizonte necessidade, né? Eu acredito que depois de feito o balanço, né, de tudo, orçamento e LDO vão ser voltados normalmente. Então, se falta para votar, faltaria esse projeto que está sendo relatado? Falta o que está no Senado, né? Que o Juscelino relatou e está no Senado. Parece que vai bem lá no Senado, sem problema. E o que está com o Mauro Benevides. Então não leva em consideração aquele projeto que está na CAI, que trata da tributação de fintechs e BECs. Aquilo é muito pequeno, é um impacto muito pequeno dentro do orçamento para causar uma turbulência na peça orçamentária. Não é disso que se trata. Então não está mais contando com a arrecadação das BECs, aumenta. Não, eu tô porque está no orçamento. Eu vou ter que fazer um ajuste pequeno no orçamento, mas ele é pequeno, ele não tem expressão significativa. Tem um valor estimado já? Daquele projeto? Do projeto de fintechs e BECs. Aquilo é menos de 5 bilhões. Ministro, colocaram mais 5 bilhões para fora dos limites do arcabouço para gasto em defesa. Numa sinalização ruim, ministro, já tem muita gente reclamando que tem muita coisa fora. Não tem nada fora. Isso que é curioso. Porque vocês insistem com uma coisa que o pé de meia... Precatório é fruto de um calote, não é culpa do governo. Não, né? Mas está fora. O pé de meia está 100% dentro do arcabouço. Nós refizemos o programa do Vale Gás para estar completamente dentro do arcabouço. Não tem mais nada fora do arcabouço. Agora, tem decisões do Congresso que eu tenho que receber e depende do mérito, eu tenho que endereçar na peça orçamentária. Não tem... entende? O limite é a democracia, né? Quando a democracia estabelece uma regra que não passou pela Fazenda e se for validada, né, foi muito bem recebido pelo Congresso esse apoio às Forças Armadas em função da questão geopolítica, né? Eu tenho que conversar com os parlamentares sobre isso, que é o que eu estou fazendo. Tá bem? Obrigada, gente. Obrigada, ministro. Esse, portanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dando uma entrevista para os jornalistas em Brasília, falando a respeito da discussão de taxação, né, de BECs, fintechs e mais ricos também, dizendo que vai conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para saber como é que anda esse tipo de coisa lá no Senado. Falou também ali rapidamente da taxa de juros, dizendo que o debate é um tabu aqui no Brasil e que ele emite a opinião dele, mas, claro, a autonomia toda é do Banco Central, e esperando essa votação aí do chamado corte de gastos para ajustar o orçamento. A gente conversa agora com Alan Gani, nosso analista de economia, que está aqui com a gente. Gani, como é que você vê essa fala do ministro, principalmente quando a gente fala da questão dos ajustes para o orçamento? A gente sabe que o governo está buscando alguns cortes para tentar fazer valer a peça orçamentária, né? Bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya. Bom dia a toda a nossa audiência. Eu vejo que são cortes muito pontuais, não são cortes estruturais. E o ministro também diz, não tem nada fora da peça orçamentária. Não é verdade, porque quando a gente fala de alguns programas sociais, mesmo o Auxílio Gás ou o Pé de Meia, parte desses gastos estão sim fora da peça orçamentária. Então não é na sua totalidade, mas parte está fora sim. E o mesmo vale para os precatórios, né? Então quando ele diz do governo anterior que teve lá o calote e tal, nos precatórios, este governo também é beneficiado porque parte dos precatórios, do pagamento dos precatórios, não é contabilizado na meta fiscal. Então, de qualquer maneira, o ministro Fernando Haddad, ele tenta dar um tom ali mais otimista em relação à aprovação do orçamento, a discussão orçamentária, mas, Nonato, está muito longe de ser resolvido, até porque às vésperas de eleições ninguém vai querer cortar gastos e é claro que a bomba fiscal acaba sendo empurrada para 2027.
Ô Gani, mais cedo a gente trouxe uma reportagem mostrando uma entrevista de Fernando Haddad dizendo que se ele fosse o presidente do Banco Central, que ele já cortaria os juros. A gente sabe que todo mundo quer taxa de juros menor, mas nesse momento, ao que tudo indica, né, a taxa não vai mudar. Não vai mudar, né? A decisão, Soraya, está praticamente dada, tanto na projeção do Fox quanto na projeção da curva de juros, né? Ou seja, a manutenção de 15%. O Banco Central mantém a taxa de juros em 15%, não é porque ele tem mau coração e quer prejudicar a sociedade brasileira, mas porque a inflação começou a dar sinais de arrefecimento somente agora. Então, o Banco Central ele não pode perder todo o trabalho que ele está fazendo no bom combate à inflação com uma decisão precipitada de corte da taxa de juros. E, inclusive, essa taxa de juros é elevada por conta do gasto do governo bastante elevado. Então, o Banco Central ele tem que trabalhar duas vezes, ele tem que ligar a turbina dele em dobro para compensar as pressões do gasto público que acabam pressionando a demanda e gerando inflação. Portanto, se o Ministério da Fazenda quiser fazer a sua parte, que também reduza o gasto. Se reduzir o gasto, é possível a gente ter uma queda mais sustentada da taxa de juros. Soraya. É isso. Não é tabu falar de economia. Pelo menos aqui no Jornal da Manhã, que o Alan Gani ajuda a gente a entender todos os pormenores. Daqui a pouco. Até. Obrigada, Gani.